Olha, a Eletrobras Distribuição Alagoas iniciou na semana passada um mutirão para a suspensão de fornecimento de energia elétrica de clientes com débitos na distribuidora. Mais de 3.000 suspensões de fornecimento foram realizadas. Essa situação causa um dano à empresa de mais de 6,5 milhões. Para falar um pouco mais sobre essa ação e também a caça aos gatos de energia, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios Givanildo Duarte, ele inclusive que é gerente do Departamento de Medição e Fiscalização da Eletrobras, que eu sei que não é fácil. Givanildo, primeiro bom dia, um prazer tê-lo aqui, fique à vontade, seja bem-vindo. E não é fácil, né, você percorrer a cidade com denúncias. Como é que vocês vão? Vocês fazem uma fiscalização ou existem denúncias também? Tem algum telefone que alguém possa denunciar? Alguém possa fazer, então, para que vocês possam ir lá fazer a ocorrência? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia, que nos vem pela TV Mar. Nós temos várias formas de traçar nossas estratégias de combate às perdas, né? No popular, de caça-gato. Você é muito educado. Eu estou falando, são os roubos. Isso, mesmo, né? isso. Mas eu entendo. E aí, nós temos denúncia, né? E nós temos 50% de todas as denúncias que nós recebemos, elas são procedentes. O resto é briga de vizinho. Mas raiva do outro, inveja. 50% de toda denúncia que a gente recebe pelo site, eletrobrasalagoas.com, ou pelo nosso 0800, são 2 canais que você pode fazer denúncia, elas são procedentes. Então a gente já vai direcionado. Nós também fazemos algumas operações que são mutirões. Como houve esse que você falou, que foi um mutirão de corte, nós fazemos mutirão também de inspeção. Nós vamos em um condomínio e dizemos que vamos inspecionar todas as casas do condomínio, seja ele de que porte for. E aí nós pegamos muita fraude, muito gato aí. E também nós temos um sistema comercial e pessoas, Wilson, dedicadas a estudarem esse sistema, que são engenheiros e gente da área de TI, que observam os nossos padrões de consumo. Por exemplo, em um prédio na Ponta Verde, os apartamentos daquele edifício têm um padrão de consumo. Qualquer variação que eu tenha, para mais ou para menos, que seja uma coisa alta, acima de 30%, acende para a gente uma luz amarela. Luz amarela de alerta. E eu mando lá uma inspeção para verificar, basicamente, isso é muito importante, 3 coisas. A primeira coisa na inspeção, a gente verifica se o padrão de entrada está correto. Se não há nenhum defeito, nenhum vício no padrão de entrada. Esse padrão de entrada que você fala... O padrão de entrada, numa casa, seria a bengala, o ramal de entrada, os cabos, a caixa do medidor, o próprio medidor em si. Entendi. Se o nosso padrão técnico, ele está sendo atendido. O outro motivo da inspeção é a gente verificar se o sistema de medição, se o medidor está medindo a contento. E o que é medir a contento? Nem medir a mais, nem a menos. Ele tem que medir só e somente a energia que está sendo consumida. E o terceiro motivo de uma inspeção é verificar os dados cadastrais, porque nós temos muito problema de pessoas que mudam do imóvel e têm a energia no seu nome e não mudam a titularidade. Seria como você vender um automóvel que está em seu nome e não informar o Detran que não é mais você. Eu sei. Qualquer acidente que aconteça, você continua sendo responsável. Então, com esses 3 motivos, nós fazemos inspeção. Por que é importante frisar isso? Para que ninguém diga que a gente faz inspeção, quando eu faço inspeção na casa do Wilson, eu estou chamando ele de ladrão. E não é isso. Deve não ter, exatamente. Claro. E numa inspeção eu só tenho 3 opções. Ela vai dar normal, então, tranquilo. Vai dar uma fraude ou uma falha na medição. Sim. E para cada caso eu tenho uma tratativa. O que é que acontece? Nós temos toda a energia que nós vendemos, nós compramos no mercado aberto de energia e nos chega pelos cabos da Chesf. De 100 unidades de energia que nós compramos hoje, Wilson, 26 nós perdemos. Seria como do seu salário você abrir mão todo mês de 26%. 30%, né? É um absurdo. É muito alto. Parte disso é perda técnica, parte disso é perda comercial por falha nossa, qualquer dificuldade nossa em leitura, mas a grande maioria disso é perda por furto de energia. Em todas as classes sociais. Como é que anda, então, o índice de inadimplência de Alagoas, que é isso que você está falando aí, essa grande quantidade? Quais são os maiores
espertinhos, para não chamarmos de ladrões, mas enfim. Em fraude, né? Em fraude. Em fraude, tá, veja só. O percentual que eu tenho, em percentual, de fraude na periferia de Maceió, é o mesmo percentual de fraude que eu tenho na área nobre da cidade. Isso já me dá aí um parâmetro bom, ou seja, não é o partido político, não é a classe social, não é a quantidade de dinheiro que você tem. Isso são valores, Wilson. Eu sei. Isso são valores pessoais. A pessoa que faz isso, ela tem uma índole que não é boa. Eu sei disso. Nós já vimos grandes indústrias e grandes restaurantes pagarem sua energia regularmente e já vimos grandes indústrias, grandes restaurantes furtarem energia. Nós já vimos pessoas que têm o benefício da tarifa baixa renda pagarem sua energia R$ 8, R$ 9 e já vimos pessoas que têm o mesmo benefício furtarem energia. Então, não é a classe social, é a índole da pessoa. É o caráter de cada um, né? E o que é que acontece? Os argumentos que a gente mais escuta. A energia elétrica é cara, por isso a gente rouba. O GLP, o gás de cozinha agora, está R$ 49,00. Caríssimo, então o cara vai assaltar. Você vai assaltar o mercadinho por isso? Os carros também estão caríssimos, os automóveis. Os automóveis, né? Também. A gente está pagando R$ 3,00 no litro de gasolina. E aí eu vou assaltar o posto por isso. Eu tenho que adequar o meu hábito de consumo à minha capacidade de pagar. Exatamente. Com energia, a mesma coisa. Giovanni, você acha que isso era uma prática comum que acabou virando padrão para todo mundo, que isso já vem há muito tempo, porque hoje com a tecnologia fica mais fácil de você predar, de você conseguir pegar esses espertinhos, porque na época, você sabe que essa turma é muito inteligente, né? Poderia usar para o bem, usa para o mal. E tem muitas pessoas que às vezes já trabalharam na Eletrobras, que são eletricistas, que trabalham, também ainda tem isso, né? Tem pessoas lá de dentro, que é pior ainda, né? Enfim, que se forem pegos serão demitidos, logicamente, claro. E essas pessoas conseguem, eu escuto pessoas comentando que eu fico impressionado como eles tentam burlar, não vai por baixo, vai por dentro, some e bota por aqui, aí há uma tomada para lá e tal. Eles têm uma engenharia e vocês também avançam junto com eles para poder pegá-los, não é? Deixe-me quebrar aqui um mito. Eu sou engenheiro eletricista. Não existe e nunca haverá um jeito de fraudar que a gente não possa descobrir. Eu fui dizer isso e disseram que eu era maluco, que duvido e tal. Tá vendo aí então? Tá vendo que eu estava certo? Muito bem. Bom, geralmente quem vende esse serviço, um técnico, um engenheiro, um eletricista, vai dizer que o gato que ele coloca ninguém descobre. Não existe. Há um princípio, há uma lei da física que diz que a soma das correntes que saem de um nó é igual à soma das correntes que nesse nó chegam. Então, exatamente. Não tem como, é físico. Se você desviou física, alguma coisa está errada, não tem como. Então, a gente pode demorar um pouco mais e a gente se espanta com a capacidade dos criminosos, né? Porque quem faz isso é criminoso, né? que são criativos. Eles estão sempre atrás de novas formas de fraudar. Mas nós temos excelentes técnicos, agora estamos ampliando nossas equipes no interior do estado, são mais 70 equipes especializadas. Estamos também trabalhando na blindagem da nossa rede. Nós estamos agora com um ramal antifurto, estamos com medidores inteligentes. Então a gente também está usando a tecnologia em nosso favor para combater esse crime. Mas já quero quebrar esse mito. Não há nenhum tipo de gato, de fraude que alguém coloque que a gente não descubra. Isso não existe. Não compre essa ideia. Entendi. Nós vamos receber, nós estamos com os nossos telefones congestionados, muita gente ligando para saber. E assim, às vezes, eu sempre digo que tem pessoas decentes que ficam com medo, às vezes, de serem tratadas como tal, né, como talvez fraudadores, quando na verdade é um problema no medidor. Enfim, eu estou recebendo a Isabel Cristina, é isso? Pode passar para Isabel Cristina aqui da Ponta Verde, Ponta Grossa. Ela disse que esse mês tiraram a leitura de um lado da rua e não tiraram do outro. Resultado, ela não recebeu ainda o recibo. Está com medo. Quer saber o porquê que aconteceu isso? Isabel Cristina, da Ponta Grossa, é isso? Ponta Grossa. Não foi lido, então não foi emitida fatura, ela não será cortada por débito, né? Eu vou pegar com a sua produção qual foi a rua, porque isso pode ter sido uma coisa pontual, isso não é comum, para que a gente verifique com o leiturista o que foi que houve. É o leiturista, né? Então ele pode ser que ele tenha, pode ter acontecido, ele falar, vou fazer só essa banda aqui, que o resto ou deixou para fazer mais tarde. E não bom a gente pegar a rua e eu sei
Quem faz a leitura em cada rota de leitura, é assim que a gente chama, certo. E aí a gente vê o que foi que houve nesse caso pontual, né, nesse caso específico. Entendi. Mas isso não é comum. Marcelo do Tabuleiro está ligando para dizer o seguinte, que foi feita uma varredura no prédio que ele mora e o relógio dele foi levado. Tá. Mas ele não estava em casa e levaram o relógio. Quando ele chegou, a casa estava sem energia. E ele disse que quer saber o que pode fazer. Ele, inclusive, chegou, isso aconteceu ontem. E ele está desesperado porque foi até lá e não há uma informação sobre isso. Marcelo, é bom que você passe mais detalhes para que ele possa resolver, porque ele só colocou Marcelo do Tabuleiro. Há uma situação típica na qual a gente leva o medidor. Quando a gente faz uma inspeção, e o medidor não passa naquele teste de campo preliminar que a gente faz. Ele está registrando a mais ou a menos. Nós retiramos esse medidor, ele é ensacado numa embalagem própria e ele é encaminhado, Wilson, para o Inmetro. A perícia, né? Que é um órgão isento, né? Claro. E altamente técnico. Essa unidade do Inmetro fica lá em Fortaleza, nós encaminhamos, esse custo inicialmente é nosso. Se há alguma fraude ou falha no medidor, se há falha, nós cobramos só a diferença nos últimos 3 meses do que deveria ter sido pago e não foi. Se há fraude, nós podemos retroagir até 3 anos. Né? E aí, no caso de fraude, aquele custo do envio ao Inmetro e o próprio serviço do Inmetro é cobrado lá do nosso consumidor. Cliente. É raro a gente tirar o medidor. Nós não fazemos nenhum tipo de inspeção sem que haja uma pessoa adulta, maior de 18 anos, presente, que acompanhe a inspeção e assine. Né? Mas aí, nesse caso do Marcelo, então, o que será que aconteceu? Eu gostaria de mais detalhes, porque se foi corte, suspensão de fornecimento, não é normal a equipe tirar o medidor. Ele pode até fazer o corte, mas, em geral, ele não tira o medidor. Então, Marcelo, que você possa informar para a produção do programa, dados, a gente garante, né? Coloca o telefone, por favor, Fábio, aqui. Deixa o telefone aqui para as pessoas ligarem. Marcelo, você que ligou do Tabuleiro agora, dá uma ligadinha para cá, que é importante, até para que você seja orientado aqui pelo Givanildo, né, e pela produção. Não há problema nenhum, não há nenhuma represália, é só para lhe orientar. Porque, de repente, o funcionário pode ter feito alguma coisa que não deveria, talvez. Não por maldade, às vezes por desconhecimento, algum momento, enfim. Então é importante, alguém talvez no seu prédio possa ter se passado como seu representante também, pode ter acontecido isso também, né, Givanildo? Sim, não é? Isso pode acontecer. Nós estamos recebendo muitas lá, as ligações agora congestionaram os telefones todos. Enfim. Espero que venha muita denúncia. Muita denúncia também pode denunciar também, é importante. Nosso telefone está aqui, 3377, mas aí já está congestionado, já está uma loucura. O Luiz Santos mora no Par. E disseram que fizeram uma varredura no Par. É isso, Luiz? No Par. E aí, o que acontece? No quadro, a informação que eu estou recebendo é essa. No quadro, houve uma inspeção, mas a conta dele estava paga, tudo em dia. Ao cortar a energia de um vizinho, colocaram a dele também como se estivesse irregular e deixaram cortado. Cortaram mesmo o fio dele. E ele, ao chegar em casa com as visitas, acabou não podendo, o sorvete acabou, que aí ficou para lá e tal, e está tentando ligar para a Eletrobras para poder reaver isso, e amanhã a gente só tem técnicos daqui a uma noite e tal. Isso que aconteceu ontem, às 7 da noite, 6h30 da noite por aí. Ele está até hoje, agora de manhã, sem energia. E está provando que está pago, tudo certo. Pode ter sido um erro, talvez, do eletricista, alguma coisa assim. Luiz dos Santos. É mais um caso pontual. O que é que eu peço? Também que você deixe contatos, né, com a produção do programa, e ainda hoje a gente manda alguém lá para verificar o que houve. Esses 3 casos eu queria dar um tratamento já hoje à tarde. Entendi. O da leitura, o do Marcelo, né, do Marcelo, e agora do Luiz Santos. Do Luiz Santos. Entendi. Deixa os dados, Luiz, para que a gente possa ver o que foi que houve. Entendi. Givanildo, agora em relação aos criativos e espertos figurinhas que a gente sabe, que dizem que, por exemplo, logicamente, quando você compra um prédio, sempre aparece alguém. E já me ofereceram muitas vezes. Olha, tá, fala, não, obrigado, tá, eu não dou muita conversa. Enfim, mas já me ofereceram. E eu, por curiosidade, eu perguntei, como é que você faz isso? É a pergunta e a resposta dele é fantástica. Não, aqui, deixa comigo, eu conheço todo mundo lá dentro e não se preocupe. Mesmo que o fiscal chegue aqui, o senhor me liga, expressões dessa pessoa. Mesmo que o fiscal chegue aqui, você me liga e eu imediatamente ligo para ele e ele dá um migué. Essa foi a expressão que ele usou, migué. Dá um migué, quer dizer, faz de conta que não está acontecendo nada e vai embora. Eu falei, mas como é a ação?
Isso aí você não pode, eu não posso ensinar, porque senão aí o senhor não vai valorizar meu trabalho. É literalmente o pulo do gato. O pulo do gato, pois é, literalmente. Literalmente o pulo do gato. Veja só, primeiro, repito, esse mito não existe. Qualquer tipo de gato, de fraude que se coloque no ramal de entrada, no ramal de serviço ou no medidor, a gente descobre. Com relação à interferência de pessoas terceirizadas ou próprias, né, que podem anular um processo, isso não existe. Nós criamos algumas premissas para intensificarmos esse trabalho. Nós temos, Wilson, hoje, ao nosso lado, de mãos dadas conosco, o Ministério Público do Estado de Alagoas e toda a Secretaria de Defesa Social pelas forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar e o Instituto de Criminalística, já que a gente está tratando de um crime tipificado no artigo 155 do nosso Código Penal. Por que o Ministério Público e a Defesa Social deram as mãos à Eletrobras e à Casal? Deixa eu só fazer aqui um parênteses rápido. Claro. Nós temos 26% de perda. A situação da Casal é muito mais crítica, é muito mais grave. A Casal chega a ter mais de 40% de perdas. Né? De bens, eletricidade e água, que são fundamentais para a vida da gente. É verdade. Né? A Casal também sofre muito com isso. Então, o Ministério Público e a Defesa Social deram as mãos por entenderem que isso não é um problema apenas de receita das companhias, tanto de água quanto de energia. Isso é um problema que afeta toda a sociedade por vários fatores. Primeiro, a tarifa de água e de energia é onerada em função disso. Depois, a nossa qualidade de serviço fica prejudicada, né? Quando você fura, e a gente já fez algumas parcerias, algumas operações com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Casal, então imagina que é você furar um cano de 60 centímetros de espessura de uma adutora para desviar a água. E na sua fazenda você tem água, mas as cidades que ficam depois da sua fazenda morrem ficam de sede. Isso é um absurdo. Já pensou o que é isso? Isso é um crime hediondo. Crime hediondo, está matando as pessoas então, de sede. As pessoas que fazem isso, fazem não por necessidade. Fazem porque a índole não é boa. Entendi. Né? Então, o Ministério Público e Defesa Social estão juntos conosco por entender isso. Isso é um problema da sociedade. E só ano passado nós perdemos em torno de 116 milhões de reais. Por tabela, o governo do Estado perdeu só em CMS 29 milhões de reais. Imagine para um Estado como o nosso, o que seriam 29 milhões de reais em um ano em ICMS. Para trazer investimentos, né? Sim, né? Para investir em segurança pública, né? Investir em saúde. E o que seria também esse aporte de recursos no nosso caixa para que a gente pudesse dar um serviço de melhor qualidade à sociedade. Então, N fatores, né, mostram que isso é um problema multifacetado. Muitas pessoas, né, toda a sociedade é penalizada com isso. O Ministério Público não entraria nessa briga se não fosse de interesse da sociedade. E nós estamos com isso. Preciso fazer aqui alguns registros. Primeiro, nós não fazemos acepção de pessoas. Isso ótimo. Nós garantimos. Uma das premissas, já que eu estava falando nas premissas, é essa. O ladrão que furta de um casebre na periferia, para nós ele tem a mesma índole de um usineiro que furta energia. E nós já pegamos, inclusive há um mês e meio atrás, um furto de energia numa unidade consumidora de uma usina, né? Não vou dizer o nome, sim, claro, mas, de ética, né? mas... de ética. Hoje nós temos um grande problema, sim, hoje nós temos um grande problema de furto, de perda na área de irrigação em todo o estado, e em especial na área de irrigação de cana. E não tem pobre, Wilson, plantando cana. É verdade. Né? Para vender. Claro, né? lógico. Temos também lá, isso é muito no litoral e zona da mata. Temos também mapeados por terra e pelo ar, temos feito alguns sobrevoos e mapeado isso, usando a tecnologia em nosso favor, mais de 1.000 pontos, 1.000 transformadores que ou são completamente clandestinos ou tem algum problema de falha, de fraude na medição. Isso é um volume de energia absurdo que a gente perde e, consequentemente, de receita para nós e para o Estado. Então, não fazemos a acepção de pessoas. Nós vamos onde há o gato. Entendi. Não fazemos nenhum tipo de perseguição política.
As perguntas estão chegando para a gente, muitas perguntas assim, se já foram também alguns políticos que se acham donos da cidade, são as perguntas da população que está chegando, eu sou bastante transparente e, enfim, somos. E aí por isso que eu estou te perguntando, que eu sei que você pensa como eu também, você é muito verdadeiro, é ótimo. Perguntando somente sobre isso. Políticos, já não precisa citar nomes, claro, que é uma questão de constrangimento de cada um, enfim, né, e a consciência de cada um. Mas assim, já algumas casas de políticos, e muitos sabem que existem gatos e companhia limitada, e se a Eletrobras foi lá e se pode entrar nesse condomínio de luxo, se foi lá e autuou, e outras perguntas estão chegando também em relação a isso. O que é que, fora o pagamento desses 3 anos, se existe uma punição de cadeia, de crime, de multa, de outra coisa mais, para essas pessoas que furtam energia? Nós fazemos, só na Grande Maceió, 6.000 inspeções mês, 6.000. Em metade disso, a gente pega algum problema de medição, na maioria gato mesmo. Quando não falha na medição, a gente pega em 3.000 por mês na Grande Maceió, gato. E como é que nós vamos? Né? Nós vamos em condomínios, e em condomínios moram profissionais liberais, promotores, procuradores, deputados. Se eu vou em todas as casas de um condomínio, fatalmente, vereadores também, fatalmente, deputados, né? Fatalmente eu vou na casa dessas pessoas. Como eu estou indo em todas as casas do condomínio, ninguém vai me acusar de perseguição política, de perseguição pessoal. Claro. No nosso sistema comercial, nós temos quase 1 milhão de consumidores. Considere aí 1 milhão de medidores. Imagina a loucura. E como é que os nossos técnicos de TI e de engenharia rodam os nossos SQLs, lá os nossos programas, para que a gente identifique onde é que eu tenho um problema de medição. Nós rodamos sem nome, rodamos a matrícula, que é um número serial, e o consumo. Sem o nome. Sem o nome. Se ele variou para mais ou para menos, eu disparo em inspeção. Mas eu quero garantir, enquanto gerente do Departamento de Medição, e essa não é uma decisão minha, essa é uma decisão corporativa, de que nós não temos nenhum compromisso com nenhum tipo de autoridade. Ótimo. Nós dissemos ao Procurador-Geral de Justiça que a casa dele pode ser inspecionada. Sim, claro. Ao secretário de Defesa Social que a casa dele pode ser inspecionada, ao doutor Eduardo Tavares, né, que agora está lá. Agora é o secretário de Defesa Social. Ao coronel Pinheiro, que a casa dele pode ser inspecionada. Porque quando nós chegamos, não tem a plaqueta Casa do Coronel Pinheiro. Exatamente, Ele é para a gente, Wilson, mais um consumidor. Sim, né? Como governador, como prefeito, como qualquer um. E, por exemplo, quando um guarda de trânsito me aborda e pede documentação do veículo e habilitação do condutor, eu não me sinto aviltado. Ele está no trabalho dele. Também acho. Se aqueles bombeiros lá de Santa Maria tivessem feito o trabalho deles de maneira correta, mais de 200 mortes teriam sido evitadas. Exatamente. Então, em si, toda inspeção é lícita. Toda inspeção é lícita, se não houver abuso. E os nossos técnicos são orientados para não haver abuso. O que é que nós não admitimos em nenhuma hipótese? Ameaça. É aquela história, sabe com quem tu está falando? Né? Ou ameaça, né? Então, perguntar agora das punições. Sim. Né? Nós podemos retroagir até 3 anos para cobrar só e somente só aquela energia que foi consumida e não paga. E isso é a prática de um crime. A rigor, os 3.000 que nós pegamos na Grande Maceió, nós poderíamos apresentar ao Ministério Público a notícia crime e abrir um inquérito policial e depois um processo na justiça. E a pessoa pode ser presa de 2 até 4 anos, se for um furto comum. Se for um furto qualificado, pode ir até 8 anos. Né? Só que nós entendemos que no estado, com o nível de violência que nós temos, eu não tenho como abrir 3.000, isso foi um acordo nosso, Defesa Social e Ministério Público, abrir 3.000 inquéritos policiais por furto de energia. Entendi. Mas nos casos mais críticos, onde nós temos um grande valor de energia a ser recuperado. Ameaça. Onde nós temos, em especial, ameaça. Se ameaçar qualquer técnico nosso, primeiro, vai a Polícia Militar. Faz um BO. Faz um BO. Dado o flagrante, a pessoa já sai presa. Né? E aí vai responder por mais um crime, que agora é ameaça. O trabalho, né, às vezes impede o trabalho do fiscal. Isso, também. Exatamente. Então, quando nós temos um volume de energia grande a ser recuperado, quando qualquer equipe nossa é ameaçada, quando nós temos gestores públicos envolvidos, que são quem primeiro deveriam dar o exemplo. Claro. Né? Então, nesses casos, nós estamos sim
apresentando a notícia crime ao Ministério Público e aí o Ministério Público toma conta do caso. Muito bem. Givanildo, eu quero agradecer a você, nós poderíamos ficar aqui conversando até a próxima semana. Quero agradecer, perdão, a todas as ligações, a todas as pessoas. Infelizmente, nosso tempo é curto, não dá para a gente... Vou marcar outro dia com calma para a gente tocar em um tema específico sobre isso e abrir os telefones para que as pessoas possam conversar. A gente sente essa necessidade das pessoas saberem, tem as dúvidas, muitos às vezes erram, não por má fé, mas por falta de conhecimento. Mas existe aqueles que se fazem de tolos para poder furtar também. Esse tem que ser no maior rigor da lei e cortar a energia e aprender a ter vergonha e passar vergonha na rua também para dar exemplo a todos que não vale a pena, tá? Começa furtando energia, depois furtando um carro e a tendência depois é estar atrás das grades aí como traficante de drogas. Então pensem nisso, tá? É com pequenininho que se começa, é só energia, e assim vai. Não ensine isso a seu filho não que isso é feio, faça isso não. Givanildo, muito obrigado pelas suas explicações, pela sua postura, pela maneira como você vem conduzindo isso, com muita maestria, mas sem pirotecnia, mas com muita determinação e firmeza. Então, parabéns, eu já tinha comentado sobre isso antes de você estar aqui presente, para dizer que eu não estou dizendo que estou na sua frente, mas estou reafirmando. Nós conversamos aqui com o Givanildo Duarte, que é gerente do Departamento de Medição e Fiscalização da Eletrobras, né? Muitas ligações, quero agradecer mais uma vez e agradecer a sua presença sempre que precisar. Esse espaço está à sua disposição. Agradeço essa oportunidade e a gente está à disposição. Eu só queria que a sua produção passasse todos esses contatos. Okay. Tudo que não foi respondido, eu gostaria de ainda hoje entrar em contato com as pessoas. Vou fazer o seguinte, as informações que chegarem, que às vezes chegam, aliás, não conseguem ligar agora no horário do programa por conta do congestionamento das ligações, ligam depois, então a produção, toda a informação que tiver, eu te passo, entrego a você ou então a Ilha, e você, tenho certeza que você não esquece, você vai lá e resolve, tenho certeza disso. Obrigado. Muito obrigado, bom dia, sucesso, conte sempre com esse companheiro aqui, cidadão, representante da população, comunicador, e esse espaço para a gente poder lutar para que as coisas continuem fazendo, as coisas acabem acontecendo como tem que ser, certas, corretas. É assim que a gente tem que fazer. Somos nós que temos que dar o exemplo. Parabéns.